Alguém inventou ou inventaram que ser pobre é demérito, né? Existe um convite, existe um convite aí público, existe um convite que é colocado nas mídias, inclusive muito propagado nas telenovelas, também nos filmes, enfim, de que ser pobre é demérito. E eu percebo que grande parte das pessoas ele cai nesse engodo. Eu percebo que boa maioria da humanidade, estou falando da humanidade da qual nós convivemos, né? Cai nesse imbróglio de que ser pobre é demérito. Eu acho interessante as propagandas, quando nos convidam, né? As propagandas convidam todos nós, né? Comprar um carro por 250 mil reais, 300 mil reais, com a maior naturalidade. Eu creio até que, de alguma forma, essas propagandas elas estão no local errado, porque quem tem condições de comprar um carro por 300 mil reais é alguém que, de fato, tem recursos em abundância, recursos financeiros. Mas eu tenho dito aqui, vou repetir, que a psicologia do marketing ela é cruel. É uma sensação de imputar às pessoas um sentimento de culpa. Se você não tem aquilo, você é um pobre desgraçado. Você não tem nenhuma serventia. Já vi, inclusive, no passado, propagandas em programas televisivos. Ainda existem esses programas em que diz: eu sou pobre, mas eu sou limpo, eu sou aciado, né? Então, existe sempre uma propaganda de que a pobreza ela é demérito para o ser humano, quando na verdade o grande demérito para o ser humano, à luz do mais alto, é a pobreza de humildade, a pobreza de conhecimento, de sabedoria, não a pobreza acadêmica, porque a gente percebe em grandes acadêmicos, a gente percebe pessoas muito cultas. Aliás, eu sou forçado a lembrar-me de uma frase de Albert Einstein, em que ele diz que todas as grandes guerras do mundo foram provocadas não por pessoas pobres e humildes, mas por pessoas ricas e poderosas. Então, nós devemos ficar atentos a esse engodo e não se deixar levar por essa tentativa infame de colocar a pobreza como demérito. E é interessante isso, porque as pessoas, muitas e tantas vezes, adquirem determinados produtos que são chamados de piratas, mas que têm marcas de grifes. Como que fosse necessário utilizar de marcas de grife. Ora, precisamos voltar um pouco o olhar para a realidade da vida. Pobre é aquele que não tem nenhum conteúdo moral. Pobre é aquele que não tem nenhum valor humano. Existe uma frase do nosso querido Chico Xavier que ele diz mais ou menos assim, abre aspas: eu conheci um homem que ele era tão pobre, mas ele era tão pobre, coitadinho. A única coisa que aquele homem tinha era dinheiro. Fecha aspas. Então, a gente percebe que ser pobre é uma condição econômica e que não é vergonhoso para ninguém. E nós percebemos, eu tenho visto isso nas sociedades, na sociedade contemporânea, isso colocado muito forte. Por exemplo, nas religiões, repare que nas religiões, para ter poder,
As pessoas usam paletó e gravata. Por que não se usa uma camiseta de malha, uma coisa mais simples, mais comum? Por que tem que usar um paletó e gravata? Por quê? Qual é o motivo para isso? Para mostrar poder? Nós somos todos iguais. O poder efêmero, que é o poder da terra, que é o poder transitório, não vai nos livrar do túmulo daqui a pouco, daqui logo mais. Então vamos exercer a vida com humildade, porque essa é a verdadeira riqueza. Essa é a verdadeira riqueza. É a riqueza real. Eu fico profundamente abalado, isso eu fico profundamente abalado, quando eu ouço determinadas coisas, como eu ouvi ainda ontem à noite, de passagem, estava passando entre algumas casas, aqui chovia bastante em Salvador, a pessoa estava sentada com outro amigo, sem camisa, estava ventando, fazendo muito frio, já bastante alcoolizado, e dizendo que ia comprar isso, que tinha tanto, e usando palavras chulas, palavras de baixo valor, né? Eu disse, meu Deus do céu, né? Como essa coisa do poder econômico deixa as pessoas embrutecidas, né? Porque há uma sensação malfadada de que ter é poder, quando saber é poder. Mas um saber, não saber acadêmico, vou repetir isso 1000 vezes, porque nós assistimos muitas pessoas que têm o saber acadêmico. O que é o saber acadêmico? São pessoas que sentaram em faculdades, em universidades, em academias, são médicos, são advogados, são psicólogos, são engenheiros, que têm esse conhecimento acadêmico, mas que são tão pobres no sentido de valores éticos, que são tão pobres no sentido de valor moral perante a luz do Mestre Jesus. E essas pessoas humilham aqueles que não têm recursos financeiros. E esses que não têm recursos financeiros, que moram em casebres, que moram em casas que lhes falta tudo de material, se colocam numa posição indigna, se colocam em uma posição menor e pequena, o que é um grande engano. O fato de você não ter dinheiro não tira o valor que você tem para Deus. Eu friso sempre essa questão porque nós vivemos equivocados, nós vivemos enganados com relação a isso. Quantas pessoas na minha vida, até o presente momento, eu já pude assistir, que são empoderadas de dinheiro, mas são fracas de moral, são fracas de ética, são fracas de resistência para viver a vida e para ganhar a vida. Quando eu me refiro a ganhar a vida, eu me refiro em vencer a vida. Não é vencer na vida. Então nós precisamos entender que a pobreza não é demérito para ninguém. A minha avó materna, era uma mulher muito pobre. Muito pobre. E com filhos, 13 filhos. Ou 13, ou 10, não me importa agora. Eu sei que era pobre, mas ela era tão rica de amor. Mas ela era tão especialmente rica, afortunada de carinho, de afetividade, que é um dos tesouros que eu guardo no meu coração para hoje e para sempre. Não é pelo fato de ser a minha avó, porque toda a cidade, reparem o que eu estou dizendo a vocês, toda a cidade onde ela morava, passavam na porta dela e tomavam a bênção a ela. Muitas vezes passavam na praça e chamavam-na. O apelido dela era Dona Pequena. E gritavam,
A bênção, tia pequena, gritavam na praça, porque ela estava na varandinha da casa dela e ela apenas acenava com a pessoa, porque ela falava baixinho. Às vezes pessoas passavam de carro, de veículos, buzinavam e gritavam, bênção, tia pequena, e ela acenava com a mãozinha dela. Outros, tanto que estavam andando, paravam no muro, na mureta da casa, para pedir a bênção e para cumprimentar. Então, é um pobre riquíssimo de valores. E é isso que importa no final da história. Tudo além disso é vacuidade. Tudo além disso é vazio. Existe nas pessoas um grande vazio que o material nunca vai substituir. O material é algo que a gente come e bota para fora depois. O material é algo que a gente adquire e depois quebra, se estraga. O material é algo que o tempo faz desgastar e se destrói. Que a água acaba, que o ferrugem come. Mas o essencial, que é o amor, que é a humildade, essa é a grande riqueza do ser. Então aqui vão alguns recados. Primeiro, se você é pobre economicamente, sinta-se rico se você for um buscador de Deus, se você for um buscador da caridade, se você for um buscador do conhecimento da vida, se você for um buscador por leituras e aprender o que esses grandes mestres têm nos ensinado. Parabéns. Mas se você for rico de dinheiro, se você tiver um emprego estável, economicamente estável, mas não tiver nenhum valor ético, moral, você é um pobre desgraçado. Então precisa correr, precisa acelerar os passos para que você possa ter algum lugar no futuro muito breve. Você vai viver quantos anos mais aqui na Terra? Você que eu estou perguntando. 20, 30, 50, 100? Pronto, 100 anos. Daqui a 100 anos você está na vida espiritual. E lá o que vale, a moeda que vale, chama-se caráter, chama-se humildade, chama-se o quanto você carregou Cristo no coração e distribuiu esse Cristo com todos que estão ao seu derredor. Lembre-se da frase de Jesus: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Todos nós somos irmãos que fazemos a vontade de Deus, do meu Pai que está no céu. Não são palavras minhas. Eu só estou aqui repetindo as palavras do Mestre Jesus. Então vamos acabar com essa bobagem, né? Essa bobagem de que o rico é poderoso. O rico está sofrendo nos hospitais, está morrendo nos hospitais, igual ao pobre. O rico está sendo enterrado no cemitério, igual ao pobre. O demérito real, eu tenho dito isso com certa frequência, é a gente perceber pessoas que não têm nenhum valor. São os enganadores, são os que fazem da vida do outro uma patifaria, uma desgraça. É o que eu chamo de ladrão de sonhos e de vidas. Demérito é ser desonesto. Demérito é ficar com o que não lhe é lícito. Um abraço para você e um beijo de muita paz, muita paz.